Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e queridos. Bolsomaster pegou! Os nossos amigos que de vez em quando estão aqui com a gente no Fórum 11:30, o deputado federal Paulo Pimenta e o deputado federal Alencar Braga, foram na CPI ontem, na CPMI, né, do INSS, e botaram o Tarcísio na pauta, botaram o Bolsonaro na pauta, juntaram Lé com Cré e falaram aqui, ó, o nome desse escândalo é Bolsomaster. E isso criou uma confusão lá. A Tati tem, inclusive, o vídeo que a gente já passou no Fórum 11:30, mas eu quero passar aqui da confusão, porque aquele ex-senador que agora é deputado quis brigar, do Mato Grosso, quis brigar, Alencar Braga, Alencar Santana, correção feita pelo chat aqui, muito obrigado, Davi, Dádiva e Talento. Então, vamos mostrar aqui um pouco dessa briga no plenário para a gente entrar no debate, porque tem vídeo do Donato denunciando esquema na Sabesp, doação para o Tarcísio. Bolsomaster! Vai lá, Pimenta! Digitais que provam Bolsonaro é filho do esquema criminoso e esta investigação vai ficar clara. Presidente, pela ordem, presidente. Não, por gentileza, deputado, numa próxima oportunidade, eu vou pedir Vossa Excelência para se retirar do plenário. E eu não vou sair. Não, Vossa Excelência terá que sair, porque, caso contrário... O senhor vai ter que fazer que nem o Dino, me tirar com a polícia daqui. Tem medo de ouvir a verdade, né? Os ministros do Bolsonaro são diretor do Master. Rapaz, vocês são diretor do Master. rapaz. São diretor do Master, os dois ministros, pô. Ex-senador Medeiros, eu vou pedir mais uma vez a Vossa Excelência que fale, se manifeste com toda a liberdade, mas que respeite com as palavras dos seus colegas, inclusive a ex-presidente que está aqui. Eu nunca desrespeitei Vossa Excelência em palavra, nunca desrespeitei, em palavra alguma, a Vossa Excelência. E me sinto desrespeitado aqui, nesse momento. Vamos dar sequência, eu vou devolver o tempo ao líder Pimenta, que estava falando e foi interrompido. A minha manifestação foi uma manifestação com um único objetivo: entender por que o ministro André Mendonça, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo Bolsonaro, não permitiu que o Vorcaro viesse aqui hoje. Isso tem alguma coisa a ver com o fato de que o esquema criminoso do Vorcaro foi quem mais contribuiu para a campanha do Bolsonaro, do Tarcísio? Que relação existe entre o fato de que dois ministros do Bolsonaro hoje são diretores do Banco Master e que a ex-ministra da Secretaria-Geral do governo Bolsonaro é casada com um dos principais diretores do Banco Master? Senhor presidente, que relação existe de cumplicidade entre o esquema criminoso que foi criado dentro do governo Bolsonaro, que tinha como presidente do Banco Central Campos Neto, que se omitiu, senhor presidente, e permitiu que este banco desse um golpe bilionário no país, oferecendo remuneração de capitais muito acima do que o mercado pagava. E mesmo assim, mesmo havendo toda essa suspeição, o governador do DF... Eu tenho falado bastante disso aqui, que o Pimenta falou. O Banco Central da época, presidido pelo Bob Fields, o Campos Neto, permitiu juros de 140% do CDI. Está pagando 30% a mais do que do segundo colocado, que dava no 105, 104. Está 35% a mais do segundo colocado. Isso foi na época do Campos Neto. Ninguém fala de Campos Neto. A mídia parou de falar de Campos Neto. Vamos continuar ouvindo o Pimenta. Ibanez pegou bilhões de reais dos servidores públicos. O governador do Rio de Janeiro pegou bilhões de reais dos servidores públicos. Outra coisa que eu tenho falado aqui, Ibanez e Cláudio Castro, fora o Davi Alcolumbre.
e também lá do Amapá, o tesoureiro da campanha dele está preso. O Ibanez foi 12 bilhões. Cara, e o escândalo é do Lula? Como assim? É Bolsomaster. Mandou muito bem o Pimenta. E colocou nesse esquema criminoso para enriquecer quem, senhor presidente? Quem enriqueceu, senhor presidente? Com esse esquema criminoso montado, Bolsomaster. Bolsomaster é o nome desse esquema criminoso criado no Brasil dentro do governo Bolsonaro. Olha só que aí você fala, o que mais aconteceu de importante? O pessoal do governo Lula quer convocar o Tarcísio. Eles queriam ouvir o Vorcaro ontem. O André Mendonça, que é da turma do Bolsonaro, eu falei que ele ia assar pizza, tá assando. Não pôs o Vorcaro para falar. Olha, Vorcaro, se você não quiser ir, não tem problema. Não precisa ir. O Vorcaro, evidentemente, não foi. Ele não quer depor. Ele não quer ser constrangido por deputados. Ele sabe que, se ele for lá, vai ficar claro quem vai defendê-lo. Vão ser os deputados do Bolsonaro. Quem vai atacá-lo e questioná-lo? Vai ser o deputado. Vai ficar claro que ele é um cara do Ciro Nogueira, que ele é um cara do Ibanez, que ele é um cara do Cláudio Castro, que ele é um cara da família Bolsonaro. E tem uma outra questão. Para quem que o Vorcaro deu grana na campanha? O Tarcísio recebeu 2 milhões de reais de Fabiano Zétio, o cunhado do Vorcaro, na campanha ao governo de São Paulo. E por conta disso, o Pimenta, o Alencar, estão querendo convocar o Tarcísio para depor na CPMI do INSS. Está tendo uma briga lá. E isso se deve a um vídeo gravado também por um deputado estadual que é próximo aqui a fórum, que sempre vem aqui, nos concede entrevistas, que é o Antônio Donato. E o Donato faz a ligação do escândalo do Master com a privatização da Sabesp. Vamos assistir ao vídeo. Pode aumentar, por favor? O escândalo do Banco Master estão mais conectados do que você imagina. Vamos por ordem cronológica. Eleição de 2022. Pastor Fabiano Zétio, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é o pastor da Lagoinha, da Igreja da Lagoinha. Fabiano Zétio, vai anotando aí. Principal doador da campanha de Tarcísio de Freitas, 2 milhões de reais. Abril de 2024, primeira privatização do governo Tarcísio. A EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia Elétrica. O comprador foi o Fundo Fênix, criado só um mês antes da venda da EMAI. O Fundo Fênix é comandado por Nelson Tanuri, tido pela Polícia Federal como sócio oculto do Banco Master. O Fundo Fênix é composto basicamente por ações da empresa Ambipar. E a CVM identificou ações coordenadas entre o Banco Master, o investidor Nelson Tanuri e o controlador da Ambipar, Tércio Borlenghi, para inflar artificialmente o valor dessas ações. As ações da Ambipar foram infladas em mais de 700%, numa operação estruturada pelo presidente do Conselho da Ambipar, Carlos Piani. Guardem bem esse nome. Essas ações, infladas por essa operação fraudulenta, permitiram que o Fundo Fênix pegasse um empréstimo da XP para pagar a compra da EMAI. Julho de 2024, Tarcísio de Freitas privatiza a Sabesp. E quem compra a Sabesp? A Equatorial. Isso aqui é importante para vocês entenderem como a Sabesp pode estar conectada, inclusive, com esse escândalo do Bolsonaro. Quem era o presidente do Conselho Administrativo da Equatorial? Carlos Piani, que também acumulava a presidência do Conselho Administrativo da Ambipar.
Tá vendo como tudo começa a se encaixar? Outubro de 2024. Carlos Piani, ex-presidente do Conselho da Equatorial, ex-presidente do Conselho da Ambipar, é anunciado como o novo presidente da Sabesp privatizada. Julho a setembro de 2025. Nelson Tanuri pega 160 milhões de reais do caixa da EMAI e compra CDBs podres do Banco Master. Outubro de 2025. Tanuri não quita o empréstimo com a XP Investimentos que lhe permitiu comprar a EMAI. A XP executa a dívida e assume o controle da EMAI. Imediatamente depois, a Sabesp privatizada, comandada por Carlos Piani, compra a EMAI da XP. Resumindo, Carlos Piani, que no início estruturou uma operação fraudulenta para comprar a EMAI, agora fecha o círculo e leva para dentro da Sabesp privatizada a EMAI, uma empresa estratégica para a gestão dos recursos hídricos do estado de São Paulo. Novembro de 2025, Banco Master é liquidado pelo Banco Central e esse esquema todo começa a ser investigado. Tarcísio, não adianta esconder, as suas relações com o Banco Master estão todas aqui. É perfeito esse vídeo do Donato. Ele mostra, junta Lé com Cré e mostra direitinho tudo que faz com que esse escândalo esteja no colo, não só do Bolsonaro, pessoa física, mas vamos dizer assim, do Bolsonaro, pessoa jurídica, que envolve diretamente o governo do Estado e a privatização da Sabesp, entre outras coisas. É por isso que eu venho dizendo aqui que o André Mendonça é o cara que vai assar a pizza do Banco Master, né? Vai fazer o Master Pizza, porque se investigar é Bolsomaster. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.